Bom, só para a gente nivelar, quem aqui já tem entrega ágil num processo de dev, ou quem primeiro é de dev? Só para a gente saber. Tá, maioria. Quem já colocou esteira ágil no processo de desenvolvimento? Beleza. Quem já integrou ou conseguiu colocar dentro dessa esteira já DevOps e DevSecOps? Tá bom? Estamos aí com 30% do pessoal, tá? Por que eu pergunto isso? O que eu vou tentar mostrar para vocês é uma visão bastante estruturante de como a gente entende esse processo de lá do Git até entregas ágeis dentro de um processo de microserviço ou containerização e assim por diante. Então, eu vou passar um pouco de informação de base, tá? Para a gente nivelar todo mundo. Não vou ficar explicando detalhes do que é, porque você já tem um domínio. Não sei quantos de vocês aqui acompanham pesquisas relacionadas a DevOps. Essa é uma pesquisa da Puppet, tá? Tá aqui a referência, tá? Ela faz há 8 anos essa pesquisa, então é interessante porque você vê a evolução. Se você for pegar um pouco mais lá atrás e tentar olhar, você vai ver a evolução. Por que eu gosto de pegar essas pesquisas? Porque primeiro são muito poucas que existem, né? E norteia um pouco como o mercado global e como nós aqui temos que pensar num ponto de vista mais estratégico. Então, a primeira coisa que eu quero notar é isso. Ops, peraí, porta. O point é esse aqui. África com 2% são praticamente 3 mil aqui, vamos arredondar, que responderam essa pesquisa agora em 19. Tá? Dessas, África só com 2%, Latam 4% comparado com 32% e 29%. Né? Por que eu estou trazendo esse dado? Porque, primeiro, é assim a realidade no mercado Latam, principalmente no mercado brasileiro. A gente tem uma baixa penetração ainda de processos de automação no ciclo de entrega. Tá, ok? E isso, olha só, se a gente aprofundar um pouco a pesquisa, esse gráfico, se vocês acompanharam alguns anos para trás e agora, a participação aqui de TI era muito maior. Então, vários outros segmentos de indústria começam a realmente adotar DevOps no seu modelo de entrega. Então, veja bem, você vai desde mercado de mídia, governo, energia, tá? Que passa agora a compor. Essas divisões, se a gente for ver, elas vão aumentando ano a ano. Isso prova a adoção, né? Cada vez mais indústrias que não são tipicamente de TI ou de software estão adotando os métodos ágeis, tá? Principalmente metodologia de entrega ágil. E aqui mostra mais ou menos, dentro das equipes, que vai desde lá na ponta de compliance e auditoria, usando DevOps para fazer suas entregas ou seus controles, até, logicamente, entregas de aplicações em nuvem. Tá? Então, isso é muito, muito importante olhar com esse olhar de adoção. Né? Então, assim, a nuvem, a entrega ágil dentro de nuvem ou dentro de aplicações ainda tradicionais, ela já é totalmente viável, totalmente possível e vem crescendo ano a ano. Tá? Bom, para quem acompanha ou entende a importância de utilizar entregas ágeis, esse quadro é um resumo bastante interessante e acho que demonstra e prova um pouco isso tudo que a gente está falando. Né? Então, o que a gente entende? Essa é outra pesquisa de 17, tá? da Puppet com a Dora, que mostra 3 grupos de performance das equipes de TI. Né? Performances, vamos dizer, primeiro de baixa performance e alta performance. E olha esses 4 KPIs que são fundamentais quando você está pensando em estruturar um processo de entrega. Né? Então, primeiro, como é que é a minha frequência de entrega, de deploys, né, numa baixa TI? Cara, semana, às vezes meses. Né? Quando eu vou lá na outra ponta, eu passo a ter múltiplos deploys num dia. Esses 2 indicadores são muito, muito importantes nesse sentido de olhar, bom, como é que eu demoro, quanto que eu demoro para montar um processo de entrega e como é que eu faço a frequência dele. E esses 2, olha só, tempo de recuperação. Puxa, houve um erro dentro do processo, ainda mais manual, fizemos tudo, fizemos a entrega, mas ficou porta aberta, a aplicação do patch de segurança do sistema operacional não foi feita e assim por diante. Então, quando eu vou fazer a retomada disso, né, vai lá mais uma semana, vai lá mais um tempo. Quando eu vou para dentro de usos já de esteiras, eu consigo reduzir isso para horas. Tá? E outro muito importante, deu erro. Quando deu erro, como é que é a minha recuperação? Como é que é a minha remediação? Quase 45%, no máximo, lá no pico, 45% delas
vão dar problemas e eu vou ter que fazer uma remediação. E quando eu uso scriptaria e consigo fazer as automações, eu levo lá para entre 0% e 15%. Este item está diretamente ligado com o quê? Com o custo operacional, certo? Então, quanto melhor a entrega, quanto mais ágil a entrega, menor o meu custo operacional, melhor vai ser minha entrega, maior a minha garantia. Até aí, tudo bem, gente? Ok. Se eu for rápido, vocês dão uma levantada aí. Bom, feito isso, o que a gente tem que entender, basicamente, acho que parte de vocês que já utilizam esteiras DevOps ou já entenderam o manifesto DevOps, tem essas três coisas muito claras, né? O que o manifesto deixa claro? A gente precisa ter cultura organizacional, capacitação e tecnologia. É assim que você constrói um modelo ágil de entrega, tá bom? Para isso acontecer, e seguindo o manifesto, por que aqui nós, Latam, estamos lá em 4%? Então, várias das nossos trabalhos em campo com clientes, com ESVs e nas próprias esteiras nossas, o que tem sido muito claro é que a gente tem esses itens como situações de criticidade no Brasil. Primeiro, baixa cultura organizacional. O que eu quero dizer com isso? Não é de convencimento da alta gestão que é necessário investir em ferramental, que é necessário investir em equipe, na própria capacitação, para que eu tenha um ganho operacional. Quer dizer, parece que eu vou entregar só mais rápido o software, mas os ganhos associados a isso são imensos, né? Vão desde, sim, é mais rápido a entrega, mas principalmente, o caminho todo de garantia da entrega é muito maior. Você não tem, uma vez a scriptaria feita, ela pode errar na primeira vez que você fez, na segunda vez, corrigido, daí para frente ela é sempre igual. Quando você põe fator humano no meio, pode ocorrer erro em todo o ciclo e todas as vezes que você repetir. Então esse é um custo operacional direto que muitas vezes o gestor não está vendo. Então, quando eu falo de faltar um pouco ou faltar bastante a cultura organizacional, é saber como a gente consegue provar de cima para baixo a importância da adoção de métodos ágeis de entrega, tá bom? Outra coisa importante, a gente tem uma baixa capacitação no Brasil, né? Muitos de vocês aqui, eu não sei quantos, fizeram via autoaprendizado, né? Então, ainda a gente tem uma deficiência grande das universidades e mesmo cursos livres focados em processos ágeis de automação, tá? Então, é muito no aprenda você mesmo. Do ponto de vista da tecnologia, a gente tem acesso a tudo, né? Você pode usar todas as questões que a AWS dá, mas todas as outras nuvens também têm sistemas de automação que podem ser utilizadas. Você tem todos os ferramentais, Puppet, Jenkins, Terraform, o diabo. Então, sim, do ponto de vista de tecnologia, a gente está super tranquilo, tá? Outro problema que a gente tem, basicamente, é que essas aplicações são monolíticas ainda. Muitas das nossas aplicações no Brasil ainda são monolitos, né? Ah, mas então não posso utilizar metodologia de entrega ágil em monolito? Sim, pode. A gente já fez automação com a iX, com o IBM iX, né? A gente já fez isso entregando, uma aplicação escrita numa linguagem um pouco mais antiga, né? E você consegue fazer o processo inteiro. Porque você pode automatizar pedaços, e esses pedaços são críticos, tá? E principalmente o deploy, a entrega final. A gente vai falar um pouco disso. Então, importante DevOps não é moda. Se a gente quer ter uma empresa de sucesso, que escala, é fundamental a gente interagir com automação, tá? Isso é uma premissa aí de qualidade. Muito bem. Não vou entrar em cada quadradinho desse, mas esse é tipicamente um modelo de esteira, certo? Um CDCI. E o que a gente quer? A gente quer isso, a gente quer buscar, a gente quer criar um modelo onde eu consigo entregar requisito, construir, testar e implantar de forma ágil, segura e repetitiva o máximo possível. Ok? Veja bem, cada bloco desse tem o seu papel. Nós não vamos ter tempo para descrever cada papel desse, a gente pode discutir mais profundamente em um outro momento, mas o importante cada bloco desse tem o seu papel nessa esteira, mas o que a gente busca é isso. Então, é uma integração contínua. Todo esse bloco uma entrega, né, e um deploy lá na ponta. Então, desde de juntar isso do ponto de vista de como é que eu controlo as minhas versões, como é que eu planejo isso, até lá o deploy numa nuvem, num ambiente físico, o que seja. Então, o que a gente quer é isso, é um pipeline de entrega. Mas uma coisa que é realidade aqui, e aí
a gente aproveita nos 10 minutinhos para trocar um pouco dessas ideias, é que isso acontece muito forte. Eu falo de Brasil, mas vale para a Latam. Mas o que a gente vê aqui? Que muitas vezes alguém no time de dev ou algum gestor de dev ou algumas das pessoas do dev definem essa sequência de ferramental para fazer parte da sua cadeia, do seu toolchain. Tá bom? Então, o cara que era mais esperto, que saiu de outro lugar que nós acabamos de contratar, que consegue fazer esse desenho da cadeia aqui, né? Mas o mais importante qual é? É o que eu falo aqui, ele tem que ser alinhado ao negócio. O que a gente busca com essa entrega que faz sentido para o negócio? Não é porque eu sou um especialista em Jenkins que essa coisa tem que ser em Jenkins. Ou eu sou um cara que aprendi Terraform, então vai ter que ser em Terraform, né? Então, muitos dos problemas que a gente enfrenta de adoção dessas ferramentas é porque ela vem a partir de um pré-conhecimento e não de uma arquitetura que nem a gente fez aqui, ó. Quer dizer, desse desenho, só voltar de a gente definir quais são os blocos que nós vamos atacar e a partir daí entender quais os ferramentais possíveis. Então, só para dar um exemplo aqui, isso aqui é um exemplo real de um cliente, tá? Onde ele tem toda a parte de planejamento, colaboração e, né, track de problemas aqui de issues, feito em Jira, colabora com o Slack entre eles, tá? A parte de informação mais aberta ele vai buscar no Git, mas ele armazena os dados dele em Bitbucket, que é um repositório de código, certo? E aí começa. Como é que ele builda? Ele tem coisas que são em Java, tem coisas que são em .NET. Então ele vai usar um builder por aqui, vai usar um Selenium para fazer teste. Aí ele usa um repositório, que é um repositório dos objetos, dos artefatos, em várias tecnologias, tá, ok? Aqui ele já está falando em containerização, né? Tá? Então ele vai usar Sharp Museum, o que for, e faz aqui a configuração da entrega, faz o monitoramento aí com Grafana, Prometheus, e vai fazer a entrega aqui usando Terraform, por exemplo. Nesse caso ele usava a AWS e usava a área física em clientes, né, espalhados em alguns pontos do Brasil. Então, tudo isso orquestrado pelo Jenkins, que faz aqui vamos dizer, o processo de cadeia, né, de entrega. Tá? Então, esse desenho mostra o quê? Que essa escolha foi feita por alguém na dev, só que é um cara. E se esse cara vai embora? Qual o risco para a companhia? Quer dizer, quem tem não tem um, não tem um, né? Tem meio. Né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu desenho isso de forma segura? Né? Então, essa é uma questão que eu coloco sempre que vocês forem desenhar, forem adotar algum conjunto, tem que olhar esse conjunto também do olhar de negócio, tá? Não só pelo olhar de tecnologia. Bom, mas aí você fala, por que você está falando isso? Bom, aqui tem, eu não sei quantos de vocês acompanham, isso da Zib, é bem legal, Zib Labs. Ele publica, ele atualiza isso de uma certa forma regular. Isso aqui, ele chamou de tabela periódica DevOps, que é só as ofertas que a gente tem de opções aí, de consumo de ferramental para DevOps. Então, é um universo, tá vendo? De possibilidades. Agora, qual é a melhor dessa? Tem que fazer uma análise, tem que entender qual é que mais se aplica para o negócio, tá bom? Uma boa parte é free, outra parte é paga. Como é que é essa combinação? Como é que eu vou capacitar se eu usar aquela ferramenta? Como é que eu consigo trazer mais gente? Então, tudo isso é quando eu falo de negócio, são vamos dizer, esses pontos que têm que ser analisados. Então, até aqui, o que eu quis passar para vocês é fundamental para você poder crescer, para você poder ter qualidade de entrega, é adotar metodologia ágil de entrega, ou seja, ágil no ponto de vista de DevOps, tá? E muito cuidado no processo de escolha de ferramental e, ou seja, como adotar isso. Bom, como é que a gente desenhou isso para ficar claro para clientes, tá? A gente desenhou da seguinte forma, a gente entende que isso aqui, né, o DevOps, é uma jornada. Você não começa de 0 a 10, não existe salto quântico aqui, eu não sabia nada, amanhã eu já estou fazendo scriptaria, entregando tudo ágil e bonito, né? Não é assim. Isso aqui passa por alguns degraus de aprendizado, né? Então, primeiro, tem que definir uma arquitetura de entrega aderente ao negócio. O que a gente está buscando nesse degrau? Eu quero ter liberdade, eu não preciso estar preso a ninguém,
né? Não me interessa muito algumas tecnologias muito proprietárias. Ao mesmo tempo, eu quero adquirir experiência ou eu quero captar experiência através de parceiro ou através de novas contratações. Então, precisa dar o primeiro degrau, né? Precisa definir essa arquitetura. Feito isso, qual é o próximo momento? Bom, eu quero implementar aquilo que eu defini, tá? E sustentar esse método que foi pensado, né? Agora, nessa hora eu preciso pensar, bom, qual é o custo dessa história? Quanto isso vai custar para a companhia? Quanto isso vai custar como horas ganhas também? Não é só o custo no sentido de perda, mas quanto eu estou ganhando por usar essa definição de arquitetura aqui, né? E outra, eu preciso me capacitar mais ainda. Aqui eu trago a experiência de fora, ou eu adquiro experiência através de gente, aqui eu capacito o time. Não adianta você estar com um time isolado numa bate-caverna de 2 pessoas fazendo isso, né? Isso é um processo onde o time tem que ser envolvido, né? O tool, ele vai lá do processo de código até o processo de entrega. Passa por operações, passa pelo dev, passa pelo cara de segurança e assim por diante, tá? Bom, eu preciso garantir qualidade e estabilidade, ou seja, sem isso aqui, todo o resto desmancha, né? Então, daí eu preciso ter foco na minha entrega e eu preciso garantir completamente a segurança. E aí eu chego efetivamente no CDCI aqui, que é poder entregar isso de forma regular, ágil e da melhor forma para o negócio. Com isso eu tenho o quê? Velocidade, e eu começo a ter uma coisa fundamental, de novo focando no negócio, que é visibilidade. Por que aquela entrega deu pau? Ah, porque o ambiente estava ruim. Não, a scriptaria vai provar, através de seus logs, o que deu errado, e a gente pode retomar, consertar aquela scriptaria e ir para frente, tá? Então, essa é uma forma de meio que traduzir um pouco aqueles quadrinhos todos num método de como entregar, tá bom? A quantidade aqui vai lá no nosso desenho lá da tabela periódica. Isso aqui é só um pedacinho do que está lá. Mas, de novo, se começar sem estruturar, a chance de dar problema aqui para cima é grande. A gente encontra diversos clientes e algumas prospecções onde o time saiu fazendo, não que não dê para consertar, não que é um erro fatal, mas assim, se perdeu tempo se você tivesse parado um pouco mais para organizar e fazer a coisa entrar num ritmo. Tá bom? E aí, isso é muito importante, a gente passa a viver agora a era da privacidade, né? Com todos os fatos que ocorreram aí de vazamento de informação e tudo mais, a partir dos 2018 principalmente para cá, a gente vive a era da privacidade. A LGBT está aí, ela vai entrar esse ano que vem ela deve ficar forte, GPDR está aí, está presente, né? Então, é fundamental incluir o SEC aqui no meio. A própria Puppet diz que não existe o SEC, DevOps já é SEC por natureza, o Gartner diz que não, o SEC tem que ser para frisar. Então, tanto faz a terminologia, mas o que interessa para a gente é segurança, ela deveria estar baseada no princípio de privacidade. Então, ela deveria, por natureza, ser Private by Design, Security by Default. Então, a gente está falando de a proteção de privacidade, ela norteia qualquer coisa, qualquer outra ação, né? A viabilidade e transparência é fundamental no processo, né? Segurança tem que ser de ponta a ponta e ter como padrão a forma de segurança. Então, não é colocar firewall, gente, é desenvolver seguro. É desenvolver seguro dentro daquela arquitetura que você desenhou. Você desenhou aquela arquitetura e fala em que momento eu estou olhando efetivamente para a segurança. Na hora que eu já estou escrevendo o código até a hora que eu estou fazendo o deploy na Amazon, numa máquina física, ou o que seja. Tá, ok? Então, esse princípio, a gente tem que começar a incluir ele todo dia aí no nosso modelo de gestão. Tá? Para quem... para entender um pouco isso, eu tentar mostrar para vocês um pouco isso, existem 2 blocos aqui que a gente está falando. A gente está falando de riscos cibernéticos e risco de privacidade. Aqui é tipicamente o que a gente já conhece, né? No dia a dia de ataque cibernético, de problemas. O meu código está vulnerável, ou a minha exposição do banco de dados foi feita porque eu não fiz uma aplicação, o meu sistema operacional eu não apliquei um patch. Tudo isso pode estar desde o caminho de codar, né? Fazer o código, até o processo de deploy. E lá na privacidade vem com a exposição do dado, que hoje a gente está falando de LGPD, falando de dado de pessoa física, né? Que pode ser consequência, e aí vem esse miolinho, dessas 2 áreas. Então, só para juntar aqui que foi mais fácil. Então, quando eu estou falando deste domínio, que chama risco de privacidade,
eu estou falando LGPD, GPDR, o Código Ético da Califórnia, assim por diante, Banco Central, e aí vai, que está nesse mundo aqui. Quando eu estou falando dos domínios de segurança, né, DevSecOps, eu estou falando do domínio cibernético. E essa junção é o que faz a exposição do dado daqui para zebrar o outro lado. Ou seja, se eu fizer um erro neste mundo, eu estou expondo um dado que, por sua vez, eu estou fazendo uma quebra de privacidade. Então, fundamental é pensar que o seu toolchain, a sua ferramental de entrega, tem que pensar em privacidade e segurança desde o começo. Tá? A gente aplica ferramentas aí de varredura de ambientes de nuvem, tá? E mais de 68% estão vulneráveis. Ok? Vamos lá. Falta pouquinho. Esse aqui são os níveis de... Eu trouxe esse gráfico para dizer o seguinte: quando você melhora o seu nível de estruturação do teu sistema de entrega, a segurança aumenta. Então, lá no nível 1, que eu não faço nenhuma integração, eu faço tudo na mão, com os meus técnicos fazendo a coisa na raça, eu estou em 6%. Quando eu consigo fazer efetivamente uma integração contínua full, eu levo para 22% do total de 30% da amostragem. Ou seja, eu consigo quase chegar no máximo da minha amostragem com segurança. Tá? Então, realmente a aplicação dele no meio do processo é o que garante a segurança. Tá? O que a gente está falando, só para mostrar de novo o que é o pipe, eu versiono, eu construo, eu faço todos os testes, aí eu verifico patches de sistema, seja quais forem, eu faço autoteste, eu verifico vulnerabilidade, isso em tempo de código, em tempo de codar, e aí eu faço deploy. Então, isso aqui é o que faz a coisa dar o sucesso lá dos 22%. O Gartner fala claramente que agora, daqui 2 anos, 75% vão para dentro de containers. As aplicações vão ser containerizadas de toda forma. E aí ele fala tanto em modernização herdada, e nós estamos falando de monolitos e seus pseudo-monolitos, até aplicações nativas. Então, é aqui que o Gartner deixa claro que isso vai mudar rapidamente. E esse é o documento dele, onde hoje a gente está falando em 30%, hoje é 19%, tá? Então, em 19 era 30%, ele vai saltar para 75%. E o desafio de você incluir as esteiras entregando, vamos dizer, microserviços ou serviços containerizados, é que você aumenta a proliferação de código em pequenos objetos e que você precisa ter maior controle. Não que ele seja mais vulnerável ou menos vulnerável, mas o controle tem que ser maior. Tá? E, para fechar antes das perguntas, a gente está falando como é que eu vou garantir meus Kubernetes em operação. Né? Então, a gente listou aqui algumas das coisas que mais têm acontecido. Né? Então, ambientes são muito complexos, com dezenas de dependências, eles são mais críticos e você tem que tomar muito mais cuidado. Tá? Alta dependência de componente proprietário, então se eu estou usando alguma coisa que é muito fechada, eu não consigo verificar a eficiência de segurança e a própria garantia dela estar segura, ela é um problema de erro comum. Tá? Implementar em produção container sem estrutura madura de DevSecOps. Eu botei um monte de container, a gente vê muito isso, experimentei, o negócio é bacana, bota lá para rodar. E não se preocupou com segurança, não se preocupou com o consumo, não se preocupou com ele aderente ao negócio. Tá? Então isso aqui é uma falha que acontece muito. A gente pega muita coisa largada, aberta, consumindo dinheiro e ao mesmo tempo com furos de segurança. Tá? Manter, então, a ideia é, começa com um simples deploy para começar, com uma governança forte. Não adianta você começar com centenas de deploy com uma governança fraca. E governança aqui nós estamos falando daquele processo de entender para o negócio como é que eu faço essa entrega. Então, isso é fundamental também. Tá? Não investir em capacitação, lógico. E aqui eu estou falando de dev e operações. Tá? Definir o toolchain sem considerar o negócio, falei bastante. E principalmente sem pensar em segurança. Tá? Fazer uma análise profunda do impacto financeiro. Por que eu estou falando isso? Lógico que container é muito mais fácil, você vai conseguir máquinas menores, o que pode ser mais barato. Mas depende de como você desenhar, isso pode ficar mais caro ou até inviabilizar o projeto do ponto de vista de custo. E a gente não contar com a experiência de parceiro, já que eu estou fazendo uma jornada que eu posso estar começando agora, eu estou no meio, ou preciso ser reavaliada. Então, importante contar com isso. Tá? Bom, eu tive que dar uma corrida, porque a gente está com um tempinho. Tá, então a gente tem uns
Tem uns 12, né? Bom, que deixa eu só voltar aqui uma para dar um pouco mais de ênfase no negócio para vocês aqui. Só voltar aqui, peraí. A gente tinha começado mais atrasado, eu dei uma pauleira, mas a gente volta um pouquinho aqui e vamos falar desse cara aqui, ó. Volta! Aqui. Então, assim, antes de a gente abrir para os 10 de pergunta, vamos fazer uns 5 de troca aqui, né? Então, dos que já implementaram o ferramental, como é que é? Era bom pegar um microfone rápido ali para... Pode ser? Me conta um pouco aí, quem puder, ou quem tiver, que momento está nessa história? Ou seja, já incluiu segurança no meio da tua cadeia? Não? Que conjunto, rapidamente, de olhar vocês utilizam? Né? Essa é uma coisa importante saber, porque para cada negócio você pode juntar um conjunto dessas ferramentas. Né? E como é que esse conjunto funciona para você? Alguém tem uma declaração, uma opinião? Querem falar alguma coisa? Tim. Não, então tá bom. Vamos lá, não tem problema. Eu conto um pouco de caso aqui. O que a gente tem visto, e serve um pouco aí de alerta / estudo para vocês. Vocês podem ver que nesse desenho, que foi uma fotografia de um cliente, né, ele botou só aqui no meio um ferramental de verificação, que é o Selenium. Né? Ele não fez teste de vulnerabilidade em nenhum momento, ele está testando o código aqui. Eu codei, fiz o código, armazenei, fiz os testes aí de construção e opa, como é que está meu código? Usando uma ferramenta, tem N, depende da linguagem, tal. Ele vai fazer aqui o seu trabalho de verificação de código. Tá? Agora, daí para frente, ele armazenou, ele fez as configurações, ele vai monitorar, e aí já botou todos os objetos de monitoramento na própria entrega, fez lá um pacote de Rancher, enfiou na nuvem AWS numa máquina física no cliente e tal. Né? Então, ele fez a esteira bonitinha. Está correta do ponto de vista de entrega, mas não tem uma parte de segurança que onde é que desse sistema operacional que eu estou usando aqui, como é que eu faço? Exemplo, se eu estou pegando uma AMI, né, uma máquina homologada para mim explodir, um Windows Server 2000X ou um Linux tal, já do conjunto da própria AWS, ela tem um nível de garantia no momento que você instala. Né? Ela já vem certificada de que ela está com todos os patches garantidos. Mas e isso aqui, no monolito, né? Na máquina lá física? Quem fez essa verificação? Então, é importante colocar na esteira esse processo de verificação. Lá no script do Jenkins, com um pouco de função lá do Terraform, você fala assim, qual a versão que o sistema operacional está aí? Quais patches não estão aplicados? Não está. Aplica todos os patches antes de eu fazer o deploy da aplicação. Não foi um técnico que foi lá e botou o dedão e esqueceu de fechar a porta. Tá? O script não funciona, deu merda. Sim, pode acontecer, mas você corrigiu o script, ele é o quê? Um código. Código bem feito, você escala quantas vezes quiser e ele vai entregar aquilo que foi proposto. Então, esse é um exemplo de mostrar que é uma boa esteira com falhas aí de segurança. Tá? Bom, mas eu posso usar tudo que a AWS já me dá de entrega de EKS, com as esteiras presentes na nuvem? Sim, ou seja, cada nuvem tem suas esteiras de entrega. Né? Eu posso usar a esteira de entrega sem precisar construir parte disso. Mas você cria um lock-in com aquela nuvem. Quando você cria o teu bloco, por isso que eu falo que tem que estar alinhado com o negócio, quando eu crio o seu bloco, você define quais as ferramentais, eles deveriam ser possíveis de fazer deploy em qualquer nuvem. Então você não está dependente de uma única nuvem. Isso é fundamental pensando em negócio. Né? Ok? Que mais aqui que eu posso contar? Logicamente, quando você está falando de uma esteira dessa, você está falando de uma codificação já pensado em módulos menores dentro do Kubernetes, ou seja, microserviços e tudo mais, rodando em container. Né? Mas, se a gente estivesse falando nisso um coisa mais quadradão, a gente poderia estar fazendo toda a parte de armazenagem, tracking bug, teste de código, opa, começa a mudar aqui porque eu tenho um processo mais quadrado. Eu tenho 3 camadas só. Eu tenho frente, regra de negócio e banco de dados. Então muda a esteira daqui para frente na entrega. Talvez eu não vou usar essas ferramentas de monitoramento, eu vou usar outra e assim por diante. Mas o Terraform vai me fazer a entrega
das minhas 3 camadas. Vai fazer o deploy do banco, ele vai fazer o deploy da camada intermediária, que é a regra de negócio, e vai atualizar lá o meu IS ou a minha linha de frente de entrega IaaS, né? Ou seja, a parte de navegação. Eu consigo fazer da mesma forma. Tá? Então não preciso pensar que DevOps é só para microserviço ou para né, esteiras ou código dinâmico, ou código nativo de nuvem. Tá bom? Muito bem. Voltando só um pouquinho aqui. Quando eu falo, e aí linkando com o que eu falei agora, quando eu falo em liberdade de experiência, é exatamente isso. É mais fácil você adotar uma esteira já pronta em uma das nuvens? Sim, é mais fácil. Por quê? Porque ela já tem muita coisa integrada. Você pode estar com o repositório de dado fora, mas todo o resto do encadeamento da entrega já está dentro da esteira da Azure, da AWS, do Google. Né? Você pode usar. É mais fácil. Agora você precisa fazer a análise se ele é mais fácil. E com isso o teu time cria uma dependência. Para amanhã, se eu quiser mudar de nuvem, eu vou ter que reescrever toda a minha codificação ou não. Então, aqui vem a história da liberdade. Tem que pensar nisso quando você for imaginar a tua arquitetura. Então, primeira pergunta lá, o que eu espero do meu ambiente lá de nuvem de entrega no final? Eu vou ter mais dependência, menos dependência? Qual é o ganho que eu tenho na dependência? Talvez tenha ganhos. Né? Vamos explorar esses ganhos. Tá bom? E está diretamente ligado ao processo de custo e capacitação aqui. Tá? Por isso que eu chamo de degrauzinho, que cada passo desse vai fazer você conseguir realmente chegar lá numa integração contínua. Tá? Quando você parte do zero, estou criando uma aplicação do zero, tudo novinho, é mais fácil. Né? Quando você já tem um produto criado, que você tem entregas e integrações a serem feitas, é um pouco mais complexo. Por quê? Não que o desenho aqui de arquitetura vão ser basicamente diferente, não, porque a arquitetura vai ter que representar o que o negócio precisa, para os dois casos. Só que as implementações a partir do zero são mais simples, porque você já vai criar ela de uma forma diferente. Então você tem que tomar só um pouco mais de cuidado na hora que for fazer isso com uma coisa que já existe, né? Com uma entrega que já existe. Tá? Muito bem. Acho que aqui eu consegui passar a preocupação, né? E de novo, o Gartner ele é um pouco, em relação ao Brasil, ele é um pouco acelerado, né? Todas as pesquisas do Gartner, quando ele bota uma data dessa, o Brasil sempre dá aí uns 2 anos a mais, um ano, depende da tecnologia, até 3 anos a mais. Então, talvez aqui o 75 o Brasil vai chegar lá para 25. Mas que vai. Né? Que vai. Então, isso não tem muita volta, não. Tá? E só explorando um pouco isso aqui, para a gente ter esses minutinhos, quando eu coloquei para vocês essa história aqui, que eu volto a insistir lá da definição, ela é um fator fundamental desses 2 outros aqui, né, que eu falei também. Então, se eu escolher uma tecnologia muito proprietária lá do meu ferramental, muito provavelmente eu vou ter que estar preso àquela nuvem ou àquela esteira que eu defini. Tá? Então, é importante implementar isso, né, se eu for usar containers ou não, mas eu tenho que ter uma estrutura madura. O meu time tem que estar capacitado para fazer isso de forma direitinha. Tá? E, bom, o impacto financeiro também. Então, você vê que eu passei ali naquele exemplo, praticamente por todas elas, que são os erros que a gente tem encontrado. Tá? E é isso. Eu acho que, da minha parte, era essa passagem que eu queria. Ela é muito mais... não procurei não fazer uma apresentação com uma tecneira detalhada, porque isso, primeiro, é muito densa, eu acredito que é muito densa para a gente discutir aqui, mas principalmente passar um pouco dessa experiência toda que a gente tem aí, nesses anos de fazer entrega de código, e nós estamos falando de código que vai desde aplicações em ERP com uma criticidade importante para o negócio, até grandes volumes de implementação aí, de times diversos de dev, tá? Misturando diversas linguagens e tal, tá bom? Acho que a gente tem algum minutinho para pergunta. Tem 5. Alguém tem alguma questão? Alguma coisa errada que eu falei? Então acho que é isso. Estamos aí, agora temos... Maurício vai entrar. Valeu, obrigado, gente.